Papai, fala com eu, papai, fala com eu, papai, fala com eu, fala com eu, fala com eu, fala com eu, fala com eu. Fala com eu, fala com eu, fala com eu. Hum, hum. Leitura do trabalho final na pós-graduação em Teologia. Teologia cristocêntrica e católica por antonomasia. Deus Pai Todo-Poderoso, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Diretamente citando as Sagradas Escrituras, o Senhor diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Gruden Apud Martins nos diz que, na sua essência, Deus é um ser singular, isto é, não existe outro como ele. A começar pela sua autoexistência, todas as demais criaturas que fazem parte da criação foram criadas, ou seja, tiveram um momento em que vieram pela existência por meio de alguém ou algo fora delas. Com Deus, isto é diferente, pois ele autoexiste. A autoexistência de Deus é, às vezes, chamada de independência ou aceidade, das palavras latinas a, si, que significam por si mesmo. Com respeito à existência de Deus, essa doutrina também nos recorda que somente Deus existe em virtude da própria natureza e que ele nunca foi criado e nunca veio à existência. Martins, 2021, página 6. Não sendo suficiente dita citação da citação, também Brankoff, Apud Martins, nos diz que a existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Martins, 2021, página 6. Partindo-se de uma viagem transcendental e extremamente criativa e inovadora nas construções frásicas, sabe-se que o mundo criado por Deus Pai Todo-Poderoso consiste em três alicerces: o mundo natural, que é aquilo que se vê, visão pelos seres humanos, o qual foi iniciado com Adão e Eva; o mundo preternatural, que é aquilo que se sente referente aos anjos e demônios, já existentes quando se criou o homem e a mulher; e o magnânimo abrangente mundo sobrenatural, que é onde Deus Pai habita com os santos e as almas benditas e amadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, além dos 9 coros angelicais. Diferentemente dos dogmas da fé da única Igreja Católica, da única Igreja terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Adão, a Igreja Católica Apostólica Romana, onde os mesmos têm este nome de dogmática referência, pois não podem ser indagados de sua veracidade simplesmente humana, a opinião pessoal sobre a existência dos anjos e dos demônios, logo, sobre o mundo preternatural, essa é adquirida com as leituras católicas e com as homilias dos padres, os quais são os favoritos de Nossa Senhora Maria, nas Santas Missas, as quais são um memorial do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, feito 1989 anos anteriormente à apresentação do trabalho que segue em 2022. Confuso? Por quê? É muito simples e viável de se interiorizar tais informações em respeito à dor que Nosso Senhor sentiu no mundo natural dos seres humanos ao ser indiscriminadamente julgado, injustamente condenado, esbofeteado, sangrado, vilipendiado, rasgado, cuspido, humilhado, socado, coroado com espinhos, entregue aos inescrupulosos judeus do povo. Percebas que o nome do traidor Judas é metafórica
e indiretamente falando, substantivo primitivo do vocábulo judeu, os quais eram um povo escolhido, ser cansado, servido de chacota em uma chincana pública do povo maldito e capcioso, e ainda assim ter que levar o madeiro pesado, representando os nossos pecados até o Calvário, gerando, então, o estigma mais doloroso do corpo do Messias. Estava-se falando do Calvário, local onde também seria perfurado, crucificado, transpassado, exposto como cordeiro a ser imolado, para somente então entregar o seu espírito e retornar ao reino celeste. A dor todos conhecemos, seja por um topada no dedão do pé quando crianças, seja por um traumatismo craniano também quando crianças, seja pela entrega de si mesmo em favor da fé. Porém, será que todos sabem da dor na própria entrega do Deus Filho por obediência em nosso favor a Deus Pai, no Calvário, que significa lugar de caveiras, localizado no Monte Gólgota? Se não sabe, que fique sabendo que o Deus Filho fundou apenas uma religião, com apenas uma igreja e só um vigário de Cristo, que é o Santo Papa. Pois ademais desse espetacular final apoteótico do sacrifício da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida foi de milagres, ensinamentos concedidos por ele aos humildes de coração e placidez das decisões. E digo mais, o nascimento do Deus encarnado constitui para os cristãos o acontecimento mais importante na história e que mudou para sempre a formatação no mundo em termos cronológicos, sociais, culturais e religiosos. Amorim, 2021, página 4. Logo, não podendo este fato ser diferente, pois ocorreu após a gestação imaculada no ventre também imaculado de uma virgem por ação do Espírito Santo, sendo que se foi educada e antecipadamente perguntada a Nossa Senhora, então apenas Maria, se ela aceitaria ser a mãe do Redentor por antonomasia, pois o anjo Gabriel a havia comunicado que seu nome seria Jesus. Todo este conteúdo dos 33 anos do Senhor Jesus Cristo também deveria ser incrivelmente perfeito. E reitero ainda mais, este nascimento havia sido predito pelos profetas no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, quando os mesmos diziam que a salvação viria por filho homem, nascido de uma virgem, logo que por ação mistagógica do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo que o Deus Pai Todo-Poderoso, primeira pessoa da Santíssima Trindade, já havia se manifestado ao primeiro profeta Moisés, aproximadamente 1800 anos antes da vida de Cristo, o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E torno a dizer, esta mulher havia sido prometida pelo Deus onipotente, onisciente e onipresente 77 gerações antes das informações aqui tratadas sobre Nossa Senhora Maria, a nova Eva, e Nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Adão, em razão do pecado do primeiro homem, Adão, em comer do único fruto proibido pelo Criador no jardim do Éden, por sugestão demoníaca da primeira mulher, feita de sua costela, Eva. Portanto, digo que toda a parafernália do mundo atual, o qual já se sabe que responde por natural, onde Jesus, o Filho, é o seu Deus pelos motivos já explicitados com muita dor, sangue, porém que sem sequer um lamento por parte de meu Senhor. Toda esta balbúrdia com os 10 mandamentos regalados aos homens diretamente das mãos de Deus Pai, ao já conhecido Moisés, é uma falta de respeito para com todo o trabalho feito para um mundo onde a criatura, nós, os seres viventes, se distraíssem eticamente e honrassem o reino celeste, enquanto não morremos e não seguimos para o reino espiritual, no qual Deus Espírito Santo, completamente invisível aos olhos humanos, é o Senhor, juntamente com Deus Filho e o Deus Pai, 3 pessoas em um só Deus.
A propósito, pneumatologia, termo que procede de 3 palavras gregas: pneuma, espíritos; ágios, santo; logia, estudo. Martins, 2021, página 121. Será amplamente tratada e estudada no desenvolvimento primário do estudo, onde, a saber, o estudo da pneumatologia também é chamado de paracletologia. Martins, 2021, página 121. Ou seja, trata-se de um estudo que, como dito anteriormente, não pode ser empírica e visivelmente falando comprovado. E esse é exatamente o ponto nevrálgico do primeiro desenvolvimento, pois discorrer-se-á da influência maligna dos espíritos imundos de seres humanos já mortos, que estão em forma de almas penadas neste mundo invisivelmente, a saber, no já explicitado mundo natural, por não aceitarem seus julgamentos por parte do Senhor Jesus Cristo, em serem danados ao inferno eterno, preparado para os anjos caídos, que se revoltaram e não aceitaram servir aos seres humanos, tornando-se então demônios. No desenvolvimento secundário, falar-se-á da Igreja Católica Apostólica Romana, da utilização da escrita em orações, textos e relatos como meio de apaziguar os pensamentos acelerados dos seres humanos, provavelmente por influência de um demônio, reitero, invisível e maledicente. Uns demônios, reitero, invisíveis e maledicentes, pois existe, além dos 3 mundos já conhecidos pelos leitores, um mundo maléfico de Satanás, que significa príncipe dos demônios, onde Lúcifer, o anjo que liderou a revolta contra Deus Pai, por não querer servir à criação da imagem e semelhança do Deus Criador, faz tudo o que é oposto às decisões tomadas pelo Pai de bondade e misericórdia, exatamente por serem entidades que se tornaram preguiçosas, egoístas e pecadoras por essência. Já a conclusão traz uma epístola de São Paulo na íntegra, além da opinião do autor sobre a obra textual concluída, tendo-se os motivos pelos quais me certifico de que a dor é o que comprova a existência de entidades invisíveis aos olhos no mundo natural, porém sensíveis ao sentimento de paz ou de angústia, sendo a escolha sua. Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que o Espírito Santo é uma pessoa é um fato muito claramente apresentado nas Sagradas Escrituras, no decorrer da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Surgiram muitas pessoas que questionavam e atacavam esse pensamento. Nos tempos atuais, isso não é diferente, pois tem surgido uma variedade de seitas que, dizendo-se cristãs, negam e atacam essa verdade fundamental do cristianismo. Muitos o veem como uma influência, um poder, uma energia, uma manifestação, uma emanação da natureza divina, sugerindo que o Espírito Santo seja simplesmente uma influência e não uma pessoa. Entretanto, quando olhamos para aquilo que as Sagradas Escrituras apresentam e atestam, fica muito evidente que o Espírito Santo é uma pessoa, isto é, a terceira pessoa da Trindade. É o que, de agora em diante, observaremos. Por exemplo, observe algumas características pessoais atribuídas ao Espírito Santo e os respectivos textos bíblicos que apresentam essa ideia. Inteligência, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. Vontade, Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Amor, Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Bondade, Neemias, capítulo 9, versículo 20. Tristeza, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Martins, 2021, páginas 122, 123.